Bom, pessoal, como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você está vendo essa aula, mas eu voltei aqui para retomar um assunto que a gente já tinha começado a trabalhar há 2 semanas. Na última semana eu não consegui gravar a aula, né? Foi uma semana muito corrida, eu não tive tempo, eu não quis preparar uma aula, enfim, de qualquer jeito, né? Quis fazer algumas anotações, alguma coisa melhor aqui, não quis confiar só na minha cabeça no que eu li do livro. Nós estamos trabalhando com o livro A Treliça e a Videira, do Colin Marshall, e eu faz tempo que eu olhei o nome dele e esqueci o nome do outro rapaz. Sempre esqueço o nome do segundo autor. Eu acho que eu até falei certo, Colin Marshall. Ou misturei o nome dos dois, eu não sei agora porque eu tô com o celular aberto aqui numa página que eu quero ler. Não sei nem se dá pra ver aí, tá vendo? Não tô na capa do livro, então não tem como eu consultar aqui agora. Mas, bom, só para retomar um pouquinho, né, o que a gente já trabalhou na primeira aula, novamente eu vou tentar gravar um vídeo bem curto. Esse livro, A Treliça e a Videira, ele trata sobre qual é o real significado da igreja, qual é qual deve ser o verdadeiro foco da igreja. A igreja, com o passar dos anos, ela se institucionalizou. E isso foi necessário. Por quê? Porque você precisa criar uma organização para que funcione bem. E tudo que todos os lugares onde o homem está presente, né, é necessária essa organização. Uma empresa, um grupo familiar, enfim, tudo, né? Uma sociedade, uma associação. Você precisa, isso sempre começa, os movimentos humanos sempre começam por pessoas, né, que se organizam, que têm um objetivo em comum, né, seja ele qual for, de negócio, de causas sociais qualquer, né, como ONG, por exemplo, associações, enfim, esportivo, né, como é um clube esportivo. Isso nunca começa como uma organização edificada, engessada. Sempre começa com pessoas, né? E a partir dessas pessoas, isso se transforma, a partir do momento que essas pessoas decidem trabalhar juntas por alguma coisa, isso toma corpo e precisa de uma organização, né? Se institucionaliza. E a igreja, nós sabemos que ela foi fundada por Cristo, que ela é um órgão, ela é mística, né? Ela está presente, há uma ligação sobrenatural que une todos os crentes em todos os lugares do mundo, todas as igrejas, né? Enfim, há um mesmo espírito que atua individualmente, localmente, também globalmente. Então a igreja ela é um corpo místico vivo, mas ao mesmo tempo a igreja se institucionalizou, isso é natural. Por quê? Porque há o elemento sobrenatural, mas há também o elemento humano de organização que é necessário, né? E, enfim, o que aconteceu com a igreja, aqui a gente vai tratar da igreja, né, cristianismo protestante, igreja evangélica. O que aconteceu com a igreja evangélica com o passar dos tempos? E aí a gente entra já no livro propriamente, né, novamente, só retomando alguma coisa que a gente já trabalhou. O fato dessa institucionalização gera algum engessamento também no trabalho. Então gera uma cultura, como as coisas vão ser feitas, como elas são feitas, né? O costume de se fazer daquela forma, enfim, dissensões também, brigas, etc. E a igreja evangélica ela se especializou em criar a instituição e criar normas para que as coisas funcionem, normas humanas, enfim, que não é nada bíblico, são normas de organização. Então, eventos, congressos, tal função faz tal coisa na igreja, tal pessoa precisa passar por X, Y, Z etapas para poder chegar a tal função, né? E isso tem o seu lado positivo, é claro, mas ofusca, e isso aconteceu durante muito tempo, e a gente precisa retomar isso, né? E aí, tratando da nossa igreja, né? Igreja Batista Renovada Água da Vida, a gente está trazendo esse livro, né, para ser estudado, algumas pessoas na igreja estão lendo, né, as pessoas envolvidas com liderança estão lendo,
justamente porque a gente entende que esse tem que ser o foco da igreja, com o passar do tempo, né, a igreja ela ofusca o principal, que é o quê? As pessoas. Né? O principal não é o evento, o principal não é a forma como se fazem as coisas. A gente fez toda a vida assim, então é assim. Ou, não, para tal coisa, para tal cargo, a gente precisa necessariamente que essa regra aqui seja, sabe? Às vezes isso acaba ofuscando, atropelando o principal, que é o quê? É termos as pessoas ali, trabalhando, com as suas imperfeições, com os seus pecados, sem moralismo, sem julgamento, né? Dar espaço para a pessoa trabalhar, porque trabalhar é servir no reino, e servir no reino é ser parecido, ser semelhante com Jesus, o que ele veio fazer, né? E é uma forma de tratar essa pessoa, né? Muita gente machucada em igreja. O movimento dos desigrejados, por exemplo, é um movimento que nasceu não por uma revolta contra o evangelho, né? Uma revolta aqui, estou usando até uma palavra talvez forte, mas não em oposição, não por conta, né? A causa do nascimento dos desigrejados não é o evangelho, a Bíblia em si. É, na maioria dos casos, é claro, não em todos, né? Não vamos generalizar, problemas de relacionamento dentro das igrejas. Ou, basicamente problemas de relacionamento dentro das igrejas. Ou problema com a instituição igreja, né? Com a igreja evangélica. Então a pessoa se decepciona, às vezes porque está errado, está olhando com um olhar moralista para alguém que errou, e fala, puxa, a pessoa errou e desanima e sai da igreja. Vira um desigrejado. Acredito na Bíblia, acredito em Jesus, mas não vou à igreja. Ou sou um evangélico não praticante, enfim. Ou porque num relacionamento dentro da igreja, de amizade ou até afetivo, teve uma decepção e isso fez com que se afastasse. Ou porque tentou fazer alguma coisa dentro da igreja e não deu certo e acabou saindo. Né? Eu tentei, sei lá, participar do Ministério X e briguei e alguém não me entendeu, não me deu espaço, enfim, não aplicou minhas ideias. E aí sai, ou seja, a pessoa ela sai chateada com a instituição, né? E isso afasta a pessoa do evangelho. E o que nós queremos aqui com esse livro e com outras coisas nesse sentido, que todos, né, tenham em mente que a igreja é um lugar de pessoas, né? O foco principal não tem que ser a instituição ou como nós fazemos as coisas, ou simplesmente as nossas regras comportamentais, morais, né? De tá fazendo errado, não tá, eu vi o irmão fazendo não sei o que, publicar não sei o que. Isso não é o principal é o cuidado com as pessoas, né? As pessoas estarem ali trabalhando. Então, um dos tópicos que eu anotei, eu já não estou mais na parte introdutória do livro, eu estou trabalhando uns capítulos para frente, só que como eu tenho ele em e-book, né? Até um parênteses aqui, como eu tenho ele em e-book, eu não consigo falar, estou no capítulo 1, 3, 5, né? E nem é essa a ideia. A ideia é que eu só mesmo clarifique um pouquinho o que o livro traz para que você vá ler o livro depois e você rabisque o seu livro, anote, entenda tudo que os autores querem passar. Essa que é a nossa intenção também com as aulas. É ser um meio de facilitação. Não que você, eu assisti às aulas já entendi o que é o livro. Não. Aqui eu li, preciso reler o livro, porque Ítalo, funciono assim, eu preciso, às vezes, dependendo do tipo de leitura e do quanto eu quero absorver daqui, eu preciso ler 2, 3 vezes, né? Eu preciso reler esse livro, e o que eu estou trazendo aqui são coisas que estão na minha memória, que eu reli rapidamente, que eu anotei, e é claro que é superficial, né? Não estou aprofundando no livro, nem é minha intenção fazer isso, a intenção é que cada um se aprofunde lendo, e aí sim, com base na leitura, tire dúvidas, etc., né? Enfim. Mas a chave aqui nesse livro que eu estou falando tudo isso até agora, mudança de ministério. E a mudança de ministério não é, vai mudar de batista para outra coisa, não é isso. A mudança de ministério é justamente isso. É justamente o foco nas pessoas. Pessoas que são discípulos, que formam discípulos, né? Então, nós precisamos encarnar isso na igreja, por quê? Porque a partir do momento que começamos a receber pessoas novas, né, e, se Deus quiser, nós queremos que isso aconteça logo logo,
Nós precisamos trabalhar essas pessoas para que elas entendam o que é de verdade o Evangelho. Então, primeira coisa, a pessoa não pode entender que o Evangelho é uma religião, onde há uma série de regrinhas para serem seguidas, né? Se a pessoa buscar isso, é melhor que ela vire islâmica, porque o Islã é isso, é uma série de regrinhas que a pessoa precisa seguir. Muitos religiosos cristãos, muitos moralistas criaram regras, né, que precisam ser seguidas. Não, o crente faz isso, o crente tem que testemunhar de tal forma, né, como se o testemunho das pessoas fosse salvar, fosse trazer para perto do Evangelho outras, né, que não é o testemunho que salva, tem que apresentar o Evangelho. São seres humanos que apresentam o Evangelho e é o Espírito Santo que salva, né? Então, poxa, vi um crente dando mau testemunho. Mau testemunho? O que é mau testemunho? Mau testemunho, às vezes, aos olhos de umas pessoas. Não vai ser mau testemunho aos olhos de outros. Mas o problema é o mau testemunho em si? Não, o problema é o foco que está errado, né? A igreja que está focada nisso, ela está errada, porque o Evangelho, ele é uma religião, ele é uma religião, né? Uma crença, é um modo de vida que ele é transmitido através do relacionamento, da convivência, mas não a convivência por padrões morais. Isso a pessoa adota depois que ela tem um entendimento, com base em questões pessoais dela, com base até em questões bíblicas também, é claro, mas por uma consciência que o Espírito Santo dá para ela. Não pelo que você fala ou pelo que você faz, como exemplo, né? Já aconteceu comigo de gente falar assim, Ítalo, você é crente, você não pode fazer tal coisa, né? Gente que não é evangélico. E eu olhar e falar, não, claro que eu posso. Aí o cara se espanta. Ou até já falar, mas você é crente, está fazendo isso daí, então tá vendo? Eu falei, você não... Como assim você tá vendo? Qual é que é a sua religião? Então deixa eu te acusar também de alguma coisa da sua religião. Você não tem moral para me acusar, você não entende, você não tá você não tem moral para me acusar porque você não entende o porquê deve se fazer isso ou não, né? Você não é nem evangélico, né? Enfim, foi até um episódio onde não teve briga, mas não foi legal a situação, porque eu respondi e a pessoa não esperava que eu fosse responder dessa forma, né? A gente vai lembrando até, às vezes se arrepende de alguma coisa que a gente, da maneira como a gente fala, né? Não do que a gente fala. Mas enfim, o evangelho é relacionamento. E esse relacionamento dentro da igreja, ele tem que ser valorizado. Então são pessoas que fazem, são discípulos que fazem discípulos. Isso dentro e fora da igreja. Mas tratando de treliça e de videira, é uma igreja que não está focada em realizar programas, mas uma igreja que está focada em treinar pessoas para que essas pessoas elas criem um ambiente de comunhão ali dentro e saiam para pregar o evangelho lá fora através desse relacionamento, né? Então a igreja é um lugar onde a gente tem a comunhão, né? Recarrega ali as forças e é como se fosse uma grande família, como os discípulos eram com Jesus, né? Tem uma convivência diferente, mas o foco é que aquilo que acontece ali seja estendido para fora, né? Então por isso que a gente, então você só fala desse negócio, você não para de bater nessa tecla de comportamento, de moralismo. Não é porque o Ítalo é liberal nem nada disso, mas é porque a gente precisa primeiro entrar com o lado humano, né, com o lado de relacionamento, e depois mostrar para a pessoa, biblicamente, que sim, algumas coisas precisam ser mudadas, né? E a gente tem feito algumas reuniões com lideranças da igreja, onde essas ideias estão sendo melhor explicadas e com o tempo a gente pretende explicar melhor, para que não haja nenhum tipo de confusão dessa natureza, né? O Ítalo é liberal, não sei o quê. Não se trata disso, né? O que é liberal para uns não é para outros, então é até uma coisa assim irrelevante, sabe, ser discutido. Mas a evangelização ela não acontece através de eventos, de programas, ela acontece no dia a dia, na caminhada, né, no relacionamento, na proximidade com as pessoas. Então tem muita gente que acha que você tem que ficar enfiando Bíblia no cara, ou falando, você precisa ir na igreja, você precisa... Não, às vezes é
com o tempo que você consegue cativar aquela pessoa, ela vai se abrindo para você e o evangelho vai sendo apresentado, às vezes de uma outra forma. Não é porque você não toma um copo de cerveja, né? É porque você tem alguma coisa diferente que chama a atenção naquela pessoa. Então é aí que está a chave do que eu falo sobre comportamento. O cara não vem por causa de uma regrinha que você segue. Não, eu não vou em tal lugar com você porque ali não é o meu ambiente. Não, às vezes ali é o ambiente onde você vai encontrar uma pessoa que precisa de Jesus. E se você não estiver ali, quem estará? Né? Fiz uma publicação hoje no Instagram da igreja falando mais ou menos sobre isso. Depois você dá uma olhadinha lá, hoje dia 16 de setembro de 2021. A ação evangelizadora exige treinamento, a fim de aumentar a eficácia da comunicação dos comunicadores do evangelho. Então, por que a gente está trabalhando esse livro dentro da igreja? Porque nós precisamos disso. Treinamento a fim de aumentar a eficácia dos comunicadores do evangelho. Para que você tenha armas, meios, formas de entender, poxa, vou tentar, através disso que a igreja tem falado, o pastor Amaro, o Ítalo, naquelas aulas lá, o Caio Igor também tem ministrado algumas aulas aqui, vou tentar fazer dessa forma. E é claro, não é o ser humano, né? Não é a pessoa, porque até acabei de falar isso com relação à regrinha comportamental, moral, etc. Não é a pessoa, não é você que traz a pessoa para o evangelho. É o Espírito Santo que, através de alguma coisa que você fala, através de algo que você faz, da maneira que você vai preparar um momento em que você saberá o que dizer para aquela pessoa, para que ela se aproxime, ou vai preparar a pessoa certa para se aproximar de você, para vir para a igreja. Né? E aí, é claro, a gente quer que as pessoas venham para a nossa igreja. Né? Que glória a Deus, o irmão está na igreja, eu preguei o evangelho para o irmão está na igreja do X. Beleza, ótimo que está na igreja, mas a gente tem que trazer as pessoas para a nossa igreja. Porque é aqui que você sabe o que está sendo falado, é aqui que você talvez se converteu, é aqui que talvez você, enfim, se sente bem, é aqui que você sabe o que é falado. Né? Então é claro que o ideal é que as pessoas venham para a nossa igreja, que nós tragamos as pessoas para a igreja. Mas o trabalho de videira é o trabalho que a ação evangelizadora é um treinamento da igreja a fim de propiciar para os seus frequentantes, para as pessoas que fazem parte da sua comunidade, a eficácia na comunicação do evangelho. E são as pessoas que promovem o crescimento das pessoas. Então, dentro da igreja, para uma igreja crescer, também numericamente, inclusive, mas crescer espiritualmente, né? A igreja é cheia de espírito, é a igreja que tem barulho, que tem reteté, que tem as pessoas falando as línguas. Não, a igreja cheia de espírito é uma igreja que as pessoas trabalham junto em união, é uma igreja em que o evangelho é pregado, que visitantes frequentam aquela igreja. Isso é uma igreja cheia de Espírito Santo. Uma igreja cheia de Espírito Santo não é uma igreja cheia de gente que vai fazer vigília. Uma igreja cheia de gente que vai subir monte e ficar orando de madrugada. Orar é muito bom. Só que isso é coisa que os fariseus faziam. Tá na Bíblia. Os fariseus oravam alto para que as pessoas vissem que eles eram da parte de Deus. Não é isso que a gente quer. E não é isso que transforma. Isso é uma igreja baseada em programas, em regras comportamentais. Né? A igreja convencionou, a treliça, né? A igreja convencionou que uma igreja renovada, pentecostal, sei lá, batizada pelo Espírito Santo, pentecostal não, uma igreja renovada, batizada pelo Espírito Santo, é uma igreja que tem ação de línguas. O Espírito não age na igreja. Por quê? Porque o culto da igreja é muito monótono, muito parado. Isso não tem a ver com a ação do Espírito Santo. Isso tem a ver com o estilo daquela comunidade, né? Que pode ser trabalhado, se necessário for, dentro da melhor comunicação do Evangelho, para que haja mudanças nessa estrutura física, né? Na forma como o culto é feito, etc. Entende? Então, pessoas promovem o crescimento de pessoas. Uma igreja onde o Espírito Santo age é uma igreja que promove, onde as pessoas não esperam que o pastor ou que a liderança faça algo, mas elas mesmas estão em contato umas com as outras, em comunhão, e há a promoção de crescimento uns dos outros. Né? E isso vai refletir fora da igreja, claro. Né? Então nós queremos que a nossa igreja seja uma igreja onde as pessoas promovam o crescimento das pessoas. Mesmo que nós estejamos em um número reduzido, né, de mão de obra, de gente para trabalhar, para fazer as coisas, é o contato, a comunhão, né? É todo mundo trabalhando junto.
é a atmosfera, né? São esses treinamentos, enfim, a gente percebe a ação da igreja, do Espírito na igreja, quando isso está acontecendo, quando a igreja caminha de maneira ordenada, com o mesmo objetivo, né? E, claro, dentro da ação do Espírito Santo, por isso que existe o pastor, que é a pessoa que guia, mas não é só ele que trabalha, né? Principalmente nessa questão. Não é só a liderança, enfim, diácono, etc. Não, né? E nós queremos promover isso, nós queremos que, inclusive, todos orem por isso, para que nossa igreja seja uma igreja que promove o crescimento mútuo das pessoas, né? Uns promovam o crescimento dos outros, que o Espírito Santo, ele motive as pessoas a fazerem as coisas, mostre para as pessoas que elas precisam ser gratas, e ser grato é servir, e servir é ser parecido com Jesus, e ser parecido com Jesus é a meta do discípulo. Então, se nós somos discípulos, nós precisamos buscar isso. E mais ainda, servir as pessoas dentro e fora da igreja, mas principalmente dentro, claro, e pregar o evangelho fora, né? Essa deveria ser a meta do cristão. A igreja não deveria pregar nada fora disso. Deveria ser todo domingo falando sobre isso. Por quê? Porque foi isso que Jesus veio fazer, né? E o que Jesus fez com os discípulos foi justamente isso. Era uma comunidade pequena de pessoas que promoviam o crescimento das pessoas. Os apóstolos fizeram isso, continuaram, e o evangelho vem sendo aí pregado até os dias de hoje. A liderança da igreja deve estar ocupada e preparada para ajudar as pessoas a progredirem. Então, essa é a função da liderança. A liderança prepara as pessoas para progredir dentro de uma igreja que preza pela videira e não pela treliça. A igreja que preza pela treliça quer que as pessoas estejam, não, vamos buscar o Espírito Santo, vamos em jejuns, em vigílias, não sei o quê. E enquanto isso, o relacionamento ele fica. Quando o Espírito Santo, na verdade, ele age pelo relacionamento. Uma igreja onde as pessoas estão focadas na videira, pessoas promovem crescimento de pessoas, a liderança ela está ocupada em se preparar para ajudar as pessoas a progredirem dentro do Evangelho, para que essa comunidade seja uma comunidade onde todos promovam o crescimento de todos. Então cada um, claro, tem uma função, mas a função da liderança está bem definida. É buscar o preparo para que a igreja cresça, não baseado em algumas pessoas, mas que seja um pensamento conjunto, que todos caminhem para o mesmo lado, inclusive incentivando as pessoas a orar. A gente não está falando que não é para orar, que não é para buscar o Espírito Santo. Vamos buscar, só que não das maneiras farisaicas, mas às vezes todo mundo orando, todo dia, 2 minutos pela igreja, para que haja crescimento, para que haja isso aqui, é muito mais eficaz do que toda sexta-feira fazendo vigília. É muitas vezes mais eficaz, porque você tem toda a igreja orando, todo mundo caminhando no mesmo sentido, todo mundo promovendo o crescimento de todo mundo. E a liderança é feita em equipe, né? O último tópico que eu anotei para a aula de hoje aqui. Isto propicia o aparecimento de novas lideranças e de novos plantadores de igreja. Então a igreja cresce, a liderança trabalha em equipe, a igreja cresce, né? As pessoas vão promovendo o crescimento de pessoas, é natural que quando não está tudo escorado no pastor, que é um problema, é um erro, quando as pessoas entendem que todas elas são responsáveis por pregar o evangelho, por saber no que crer, por buscar a gente lá fora, por cuidar umas das outras, né, dentro da igreja, por servir. Poxa, tem coisas que precisam ser feitas na igreja e hoje eu não estou fazendo nada, então eu preciso buscar algo para fazer. Né? Não fazer por fazer, como eu falei na última aula. Fazer com a mentalidade de quem não é evangélico. Como eu me sentiria, eu uso o meu exemplo porque sou eu, como eu me sentiria tocando bateria aqui se eu não fosse evangélico? Se o Ítalo estivesse lá no banco, primeira vez que ele entrou na Igreja Batista Renovada Água da Vida, e olha o Ítalo tocando bateria lá na frente. O Ítalo entra e olha, ele não é crente e olha o Ítalo tocando bateria lá na frente. A minha mentalidade tem que ser essa. O que eu estou fazendo aqui tem que ser com a mentalidade de, e se eu estivesse ali sentado, nunca tivesse, e quem está ali nunca ouviu do Evangelho? Ou pensa que a igreja é uma coisa que não é. É uma comunidade de fundamentalistas, de homofóbicos, não sei o que lá, tudo isso que a gente sabe que as pessoas dizem aí que é mentira. Então, desde lavar um copo, ou pôr o copinho plástico lá no bebedouro, até quem está lá na frente, trazendo uma reflexão no domingo, tudo isso tem que ser feito não
ser feito por ser feito, não fazer por fazer, mas fazer com a mentalidade assim. Isso aqui tem que ser feito de uma forma que comunica o evangelho para quem está lá fora. Para quem entrou aqui e não conhece, não sabe o que é igreja. Porque às vezes o cara sabe o que é evangelho, mas não sabe o que é igreja. Ele pensa que o desigrejado não sabe o que é igreja. Ele é uma pessoa machucada com a igreja. Então, ele tem que entrar ali e ver, poxa, isso aqui é uma igreja. Pô, isso aqui é diferente. Isso é uma comunidade de pessoas que estão preocupadas com o crescimento umas das outras. Não com acusação, julgamento, não com fofoca, não se preocupar com o que o outro está publicando ou não em rede social, quem é mais espiritual, quem não é. Porque muitas vezes a gente tem tudo isso e tem a fofoca no meio. O que adianta? Falar 1.200 línguas diferentes do espírito. Tem fofoca, tem inveja, tem ciúme. Não resolve nada. Então, a gente tem que fazer tudo sempre pensando nisso. E quando a igreja trabalha dessa forma, é natural que novos líderes despontem. Graças a Deus, a gente tem um trabalho praticamente zerado ainda. A gente está começando agora. Mas já é possível ver algumas coisas assim. Pessoas que despontam e têm potencial para ser liderança um dia. Ser liderança que eu digo é à frente de uma igreja mesmo. Ser um plantador de igreja. Né? Trabalhar com públicos específicos, idosos, jovens. Né? A gente tem tentado ser uma igreja que comunica o evangelho de uma maneira diferente nas redes sociais. Né? Então, tudo isso faz parte de um conjunto de coisas que a gente faz com essa mentalidade. A mentalidade é assim, eu não estou pondo as coisas no Instagram, por exemplo, para quem é evangélico, para quem já é cristão. Eu estou pondo para quem não é cristão, para chamar a atenção de quem não conhece o que é a igreja, de quem não conhece o que é Jesus. A função de quem conhece é republicar aquilo, é compartilhar, é mandar para alguém que você pensa, poxa, isso aqui vai ser legal para aquela pessoa. Então vamos supor aqui, posta alguma coisa sobre solidão. Poxa, você viu aquilo? Puxa, meu amigo perdeu o pai e a mãe num acidente, por coronavírus, qualquer coisa. Perdeu só o pai, perdeu só a mãe, não sei. Poxa, eu vou mandar para ele. É essa a ideia que a gente tem que ter. Isso é fazer as coisas com a mentalidade da videira. Nós não estamos fazendo para nós mesmos. Nós não estamos organizando um culto todo domingo para nós mesmos, para quem é da igreja. É claro que a gente está ali, e nós precisamos estar ali, mas tudo o que acontece ali tem que ser voltado para quem é de fora. Essa é a mentalidade da videira. Nós temos que promover, pensando no crescimento, inclusive da pessoa que está ali pela primeira vez. Porque ela vai enxergar ali valor. Ela fala, pô, essa igreja aqui tem um ambiente gostoso, as pessoas conversam comigo, não sai todo mundo correndo no fim do culto. Perguntaram no meu WhatsApp, mandaram um convite para mim, um agradecimento para mim na semana, porque eu estive lá. Sabe, às vezes é coisa muito besta. Você fala, Ítalo, você está brincando que isso vai fazer o cara ficar na igreja? Às vezes faz. E mesmo que não faça, nós precisamos ter essa mentalidade. Tudo que está sendo feito ali tem que ser feito para quem é de fora. Então, isso aqui é um apanhado geral, eu avancei um pouco no livro, tá? E eu estou, claro, contextualizando para nós. Por isso que é muito importante que você leia o livro em si, tá certo? Porque aqui eu estou trazendo coisas que me vêm à cabeça da nossa igreja, para o nosso cotidiano, para a nossa igreja, né? E às vezes você não é da IBRAV, está assistindo para a sua igreja também, enfim, né? Não deixa de ser proveitoso, mas eu quero que você tenha em mente assim, é necessário você ler o livro também, tá certo? A gente está com alguns exemplares na igreja que a gente vai fazer rodar, por enquanto está com a liderança, tá certo, pessoal? Bom, hoje eu vou terminar por aqui, porque já está dando meia horinha de aula, eu não quero que o vídeo fique muito longo, certo? Mas semana que vem, se tudo correr bem, eu venho para a terceira aula, e eu vou ver se eu faço o fechamento nessa terceira aula ou se fica para uma quarta aula. Beleza? Estamos à disposição no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. E aí, se você quiser achar esse vídeo interessante para alguém, compartilha, curte, ajuda também o engajamento da igreja a subir aí no YouTube. Beleza, pessoal? Então, se Deus quiser, a gente vai trabalhar constantemente aqui no YouTube com mais e mais conteúdo, mais e mais ensino na medida do possível. Beleza? Espero que tenha sido proveitoso. Deus abençoe e até semana que vem por aqui e até domingo lá na igreja.